Falar sobre denominação. É algo que eu, agora de madrugada, acordei e fiquei meditando nisso. Dei como numa visão, mas na verdade pensamento e meditação, eu fui levado ao passado. E é interessante que daí eu fui parar nas terras santas ali. Cheguei num lugar onde se falava muito de um rapaz que apareceu vindo de um lugarzinho que ninguém dava nada, nem posto de gasolina não tinha lá, quanto mais banco, uma tal de Nazaré. E esse camarada apareceu lá, chamavam ele de Jesus, e ele não tinha nenhum título, certificado de nada, embora ele cresceu com bastante inteligência e sabedoria. Teve uma vez que inclusive ele foi parar lá no templo e ficou conversando com doutores lá. Inclusive as pessoas estavam comentando que essa Maria aí, eu acho que não é tão santa assim, porque ela deixou o menino lá, descuidou dele. O José também era um cara que, sei lá, de repente essa Maria parece grávida para ele. De toda forma, eles acabaram encontrando Jesus. E ele foi crescendo assim, lá pelos 30 anos ele ficou em evidência. E muita gente começou a seguir esse cara aí. Era estranho. E também ele provocou naquelas pessoas de altos cargos, principalmente nas igrejas dos judeus lá, grande tumulto. Esses caras, eles queriam matar ele. E depois eu vou adentrando num outro momento em que eu cheguei lá em Coríntios. E é interessante porque eu só achei corintiano lá. Não era um lugar muito bom para ficar, não, por conta disso. E perguntei para umas pessoas lá, onde é que tem aqui igreja? Eles nem sabiam o que era essa coisa de igreja. Aí, não, é um templo. Ah, sim, templo, sinagoga. Ah, você subindo ali, subi lá, só tinha judeu. E fui falar com a outra pessoa, pensei falar para ele. Eu até comentei, igreja, eu falei, católica romana. Católico ele não entendeu nada, igreja ele já não sabia. Mas ele, romana, você sobe ali, ó, tem o palácio. O César, quando vem aqui, ele fica hospedado lá, tem o governador lá, tudo. Não, tudo bem, não é bem disso que eu estou querendo saber, não. E fiquei parado ali, passava aquela multidão, gente comprando, vendendo nas ruas, e eu fiquei encostado numa parede assim, com o dedo, eu ficava desenhando assim uma boca, um lábio assim, triste, né, porque não achava aquilo que eu estava buscando. Nisso alguém se aproximou e, como eu fazia o desenho com a boca para baixo, ele logo foi e fez uma boca para cima no sentido de um sorriso. E logo ele fez um sinal para mim assim com a cabeça do tipo, me acompanha. E eu fui atrás dele, e o cara me levou lá, entrou lá por uma porta e desceu lá num porão. Chegou lá, tinha umas pessoas reunidas lá dentro e me apresentou, esse aqui é um irmão cristão. Falei, ué, mas como é que você sabe que eu sou cristão? Ele falou, você estava fazendo uma marca lá na parede. E aí que eu fui me tocar, entender, lembrei dos carros agora no ano 2016, aí, muitos com um peixinho. E talvez a grande maioria nem saiba o que queira dizer aquele peixinho. E é ali que eu fui entender o que queria dizer aquele peixinho. E eu até falei pro cara, meu, não tem nenhuma placa lá na entrada, você tinha que ter uma placa grande lá, bonita, igreja de Coríntios.
Ele falou: você tá louco, rapaz? Se a gente disser que a gente tá aqui, a gente vai ser morto, todos nós. Eu já fui estranhando aquilo, mas havia ali dentro uma comunhão, aquelas pessoas comiam, bebiam, nenhum nada que fosse para ser vendido. As pessoas traziam um pouquinho que elas tinham, iam colocando ali numa mesa, e notava-se as pessoas falando sobre a palavra de Deus, falando sobre esse Jesus, tudo aquilo que ele tinha ensinado, e orando. E aí eu notava que eles oravam por pessoas que eles não disseram que eles nunca tinham visto, e que o Espírito Santo estava presente com eles, e era isso que os fortalecia, porque eles estavam sendo perseguidos. E eu comecei a ter uma visão já diferente sobre, poxa, mas que denominação é essa? Até perguntei para um deles, denominação? O que é isso? Nós somos cristãos, seguimos o Mestre, apenas isso. E aí eu fui novamente levado, e chego daí então no século XV. E é interessante que essa introdução ao passado vai me fazendo ver várias coisas que a palavra diz. E no século XV então eu encontro alguns caras lá. Agora parece interessante que esse porão subiu para a superfície e ganhou altura e tetos magníficos e grandes construções, e agora há um nome: Igreja Apostólica Católica Romana. Eu não entendi ainda menos, eu entendi menos porque lá atrás aquele romano era político e igreja nem tinha com nome. Enfim, essas grandes construções ali, havia o oposto do que estava lá embaixo nos porões, que era aquecido pelo calor humano, e aqui já era uma coisa fria, embora houvesse canções monumentais e grandes, enfim, estruturas, mas havia uns caras lá que estavam contestando isso, protestando contra isso. E ali, um pouco depois, sou levado um pouco mais adiante, onde essas pessoas foram abominadas, foram expulsas desse convívio aí, e agora eles se reuniam novamente, não tanto em porões, mas agora em casas, e tinha alguns templos pequenos e começando uma nova caminhada. E sou levado então daí um pouco mais para frente, onde já começo a ver essas mesmas pessoas já com nomes diferentes. Eu acho que foi aí que começou a surgir essa coisa de denominação, e volto da agora para o nosso tempo mais atual, em que as pessoas se dizem ser as mesmas cristãs, mas cada uma carrega um rótulo, uma denominação. E ao contrário daquele porão onde não tinha placa, hoje a gente vê ostentados placas, cada uma maior que a outra, com mais requinte. E uma coisa que não existia ali naqueles porões era a venda, pois todos eram bem-vindos com aquilo que podiam oferecer, e hoje parece que há um custo. E parece que quanto mais dinheiro se movimenta, parece que essa denominação é mais importante que as demais. Portanto, eu concluo nessa madrugada, pelo poder do Espírito Santo, que eu pude perceber através da meditação na Palavra de Deus, e daquilo que, na verdade, essa introdução ao passado não foi nenhuma visão e não foi nenhuma ficção, mas simplesmente um entendimento daquilo que a Palavra de Deus vem mostrando, e de que isso tem agora
novamente causado uma reforma na igreja. E existe até um termo que se tem usado aí, que ele não é apropriado, dizendo que há os desigrejados. Eu não vejo aquela igreja dos porões muito diferente disso, porque há um movimento de pessoas que não aceitam esse comércio, esse mercadejamento do Evangelho. Portanto, eu acho que a nossa função, assim como aquelas pessoas que estavam reunidas naquele porão, é meditar juntos na palavra de Deus e é orar para que as pessoas sejam tocadas de fato pelo Espírito Santo que habita nelas e permitam que Ele as conduza a ter a convivência conforme o Senhor deseja. Temos experimentado isso com irmãos sinceros, cristãos sinceros, inclusive de várias denominações, que não que elas precisem ser extinguidas, mas que elas possam viver o amor que Cristo nos ensina, amai-vos uns aos outros. Portanto, essa é a minha meditação em nome de Jesus. Amém.